Então, gente, aprendemos nos outros vídeos que a criança ficou meio que paralisada nesse fenômeno pandêmico. Mas aprendemos com a Ellen que o desenvolvimento dela é natural, porque é o eu, é orgânico. Ellen, a minha pergunta neste vídeo, quais foram as deficiências, os atrasos que aconteceu para essa criança, que os pais possam identificar, que ele tem que entender que é importante a participação de um profissional? Oi pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui, né, nessa questão da pandemia. A gente tem que observar a criança na primeira infância em 3 aspectos, né? No físico, no cognitivo e no psicossocial, que a gente fala. O que foi mais afetado aí na criança em relação à pandemia foi a questão psicossocial e em relação ao outro, né? Certo. O aspecto físico é um desenvolvimento natural. Então a criança ela vai se desenvolver, você querendo, né, trancafiando ela ou não, né? Sim, natural, a questão física ela vai se desenvolver. Sim. A questão cognitiva na primeira infância é ela conseguir fazer um movimento de pinça, ela conseguir engatinhar, ela conseguir dar os primeiros passos. Outra questão que vai se desenvolver, né, dentro da família ali, algumas desenvolvem melhor, né, os pais estimulam mais, outras não. E aí a questão que foi afetada, né, com a pandemia, que é a questão psicossocial, que é o outro, a questão do outro, a interação, né, a conversa, entender o outro, empatia, tudo isso é desenvolvido na questão do desenvolvimento psicossocial, que a gente então divide essa criança em 3 aspectos. Certo. E aí, nessa que você disse que vai se desenvolver de forma natural, a gente tem a terceira, que é esse desenvolvimento psicossocial, que foi afetado. E essa tem alguma característica, tem alguma coisa que os pais precisam se atentar para essa importância e falar, olha, eu preciso da ajuda de um profissional, primeiramente, né, não só acreditar que, olha, eu tô tendo algum comportamento, nossa, eu preciso levar no terapeuta porque meu filho está doente. Não, mas ele precisa entender que ele precisa de um auxílio de um profissional, na minha opinião, e me corrija se eu estiver errado nesse sentido. Partindo dessa deficiência que a gente está conversando agora, e ele identifica alguns pontos que potencializam isso, busca esse profissional. E é isso que eu queria que você falasse para nós. Então, primeiramente a gente precisa entender os marcos, né, dessa primeira infância. No meu site eu tenho o e-book que fala da primeira infância e você consegue entender quais os marcos, né, do desenvolvimento. Vendo se o seu filho tá com algum atraso dentro desses marcos do desenvolvimento, aí você vai procurar o auxílio de um profissional. A gente pede para observar essa criança 6 meses. 6 meses? Para poder falar se ela tem algum atraso ou não. Tá. Porque a gente falar que uma criança está atrasada em algum desses marcos aí do desenvolvimento, a gente pode estar taxando essa criança antes da hora. Tá. Então ela pode estar dentro do tempo dela, que é diferente do tempo da outra. Tá. Então a gente precisa então estimular ela durante esses 6 meses. Então são atividades que a gente dá para esses pais fazerem durante esses 6 meses. Depois desses 6 meses a gente avalia novamente para falar, olha, essa criança realmente tem um atraso ou não. Olha, gente, presta bem atenção no que a Ellen disse. É uma parceria entre o profissional e os pais. Então não é achar que não deve levar ou também só colocar a responsabilidade no profissional. Ela já disse, 6 meses avaliando com atividades, com procedimentos e depois retorna para ver isso, se tem mesmo essa deficiência ou não, não é isso? Isso. A terapia infantil, ela nunca é só do profissional. Sim. Em hipótese alguma. Nem nessa ou em outra ocasião. É sempre uma parceria entre o profissional, a criança e a família. Se não ocorrer essa parceria, ela não funciona. Não desenvolve, né? Nunca. Gente, nunca desenvolve. Olha que interessante. Acho que a gente não precisa nem esticar ou comentar mais esse vídeo. Ela já matou de uma charada sensacional. Para que a gente possa ter lá no começo dos outros vídeos a rotina alinhada, para que a gente consiga desenvolver e entender a síndrome da gaiola e, acima de tudo, para você entender que esse momento desse seu filho, dessa criança ou desse adolescente precisa estar atrelado a um profissional, 3 bases são importantes: profissional, família e o próprio indivíduo, seja ele criança ou adolescente. Exatamente. Não é isso mesmo? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, Ellen. Eu que agradeço.